Ele foi assassinado no dia 18 de maio de 73. Estava com 10 anos. Os acusados são de famílias influentes e só foram presos no dia 23 de agosto último, 4 anos depois. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23, e Paulo Elau, de 27, são os acusados pela morte, rapto, indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. O caso Araceli foi um dos crimes que mais chocou o Brasil. Refere-se ao desaparecimento e morte de Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, em maio de 1973, em Vitória, capital do Espírito Santo. Araceli foi sequestrada, drogada, violentada e morta. Seu corpo foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição. O caso permanece envolto em mistério, com diversas teorias e aspectos não resolvidos. Em 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, começou como qualquer outro dia na família Cabreira Crespo. A pequena Araceli Cabreira Crespo, uma garota de apenas 8 anos de idade, saiu de casa no bairro de Fátima, na Serra, e foi para a Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Por causa da programação do ônibus que a levaria de volta para casa, sua mãe, Lola Cabreira Crespo, pediu a Araceli para deixar a escola mais cedo. Ao sair da escola, foi atendida por uma adolescente em um bar entre as avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Esta testemunha disse à polícia na época que a menina não havia entrado no ônibus e estava brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi vista novamente. Seu pai, Gabriel Sanches Crespo, um eletricista espanhol, percebeu que ela não havia voltado para casa e entrou em desespero, iniciando uma busca angustiante pela filha desaparecida. Ele distribuiu cartazes pela cidade e entregou fotos aos jornais locais, na esperança de encontrar Araceli o quanto antes. 6 dias após o desaparecimento de Araceli, um terrível desfecho foi revelado. O corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em estado avançado de decomposição em uma floresta atrás do Hospital Infantil de Vitória, a capital do estado. As circunstâncias eram horríveis. Araceli havia sido sequestrada, brutalmente violentada, assassinada e seu corpo carbonizado. O perito designado para o caso, Nilson Santana, confirmou os terríveis traumas que Araceli sofreu enquanto estava viva, além de evidências de sedação antes de sua morte. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu que o corpo era o da garota com base em uma cicatriz. No dia seguinte, ele negou, afirmando que o corpo não era o da filha desaparecida. Meses mais tarde, após exames, verificou-se que o corpo era de fato o de Araceli. A cidade inteira ficou em estado de choque e revolta diante de tamanha barbárie. O caso chocou profundamente a comunidade local e rapidamente ganhou destaque nacional na época. O promotor Volmar Bermudes liderou a acusação, apontando a família Michelini como os responsáveis pelo crime. Dante Filho e Paulo Elau foram acusados pelos abusos e homicídio, enquanto o pai deles, Dante Michelini, foi acusado de conivência ao permitir o cárcere da garota. Todos os acusados eram de famílias tradicionais e influentes na época. O julgamento foi marcado por intensas emoções e controvérsias. Apesar da condenação dos 3 acusados pelo juiz de primeira instância, ao recorrerem da decisão, foram absolvidos pelas instâncias superiores, devido à falta de provas materiais contundentes. O juiz Hilton Cille, responsável pelo julgamento inicial, dedicou 5 anos para estudar o caso e, embora tenha redigido uma sentença final de 700 páginas, declarou não haver provas concretas contra os réus. Essa absolvição gerou indignação entre parte da população capixaba, que acreditava na culpa dos acusados. Em resposta, protestos foram organizados para renomear a rua Dante Michelini em Vitória, capital do Espírito Santo que homenageava o pai de Dante, supostamente envolvido no crime, e avô de Dante Filho, um dos acusados. Mesmo após décadas, o caso de Araceli permanece como um dos mais emblemáticos na história do Brasil. Em 2013, quando o caso completou 40 anos, manifestantes mobilizaram-se novamente para honrar a memória da garota e renovar a busca por justiça, destacando sua importância na luta contra o abuso sexual infantil. O triste destino de Araceli inspirou o governo federal a instituir o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças em 18 de maio, em memória da data de seu sequestro. Apesar do passar do tempo, o caso continua sendo objeto de interesse público e de esforços investigativos, incluindo a publicação de um livro investigativo. O pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo e Dona Lola, se separaram um tempo depois do ocorrido. Eles se casaram novamente e tiveram outros filhos.
Um dos filhos de Gabriel Sanches Crespo vive atualmente no Brasil. O pai de Araceli faleceu em 2001 e sua mãe vive atualmente na Bolívia. Luiz Carlos Cabreira Crespo, único irmão de Araceli na época, atualmente mora no Canadá e está com 62 anos. Na época do crime, Luiz tinha apenas 13 anos. Em entrevista recente, o irmão de Araceli revelou como essas histórias afetaram a família, a ponto dos pais se separarem. Ele conta que o pai sabia que a mãe não tinha nada a ver com o crime, mas que a pressão e falsas acusações foram tão fortes que causaram um transtorno na família. Dona Lola, a mãe de Araceli, chegou a enviar uma correspondência para a Presidência da República, fazendo fortes críticas à atuação da polícia. Pois, chegou ao ponto de ser impedida de entrar no IML para reconhecer o corpo da própria filha, sob forte alegação de que haveria suborno a envolvidos na investigação para que não fossem revelados os autores do crime. A natureza trágica do episódio levou à lembrança contínua e aos esforços para combater o abuso e a exploração sexual de crianças no Brasil. Os detalhes do caso, incluindo os eventos que levaram à morte de Araceli e a investigação subsequente, continuaram a atrair a atenção e a preocupação do público, tornando-o uma parte significativa e duradoura da história criminal brasileira. O caso Araceli, sem sombras de dúvidas, foi um dos casos que mais chocou o Brasil, inclusive com repercussão internacional. O crime completa 50 anos, mas ainda continua sendo um dos casos mais terríveis e sem solução até os dias de hoje. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!